Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Hoje eu trago para vocês as curiosidades sobre os escravos. Qual era a alimentação dos escravos? A base da alimentação dos escravos nas senzalas dos engenhos consiste em farinha de mandioca e o angu de milho. Em alguns, eram alimentados exclusivamente com angu de milho. Eles gostavam mais do pirão do que a farofa. No Império, a comida do escravo era igualmente a mesma das classes mais humildes e pobres. O que os negros comiam na época da escravidão? Comia-se então peixe com farinha, carne com farinha, toucinho com farinha, açaí com farinha, café com farinha, ou então somente a farinha, além de bolachas e bijus feitos à base de farinha. Portanto, a farinha era o alimento básico e indispensável no comer da Amazônia, como ainda é hoje. Como os escravos cozinhavam? Colocavam a cana cortada aos pedacinhos no pilão, pisavam e colocavam no fogo para cozinhar. Então cozinhava, tirava aquela água da cana cozida e fazia o café, e bebiam. E a comida era feijão, e o arroz era quando achava. Como era a alimentação? No passado, a alimentação das pessoas era bastante simples. Os carboidratos utilizados eram basicamente complexos, ou seja, provinham de alimentos com alto teor de fibra e baixo índice glicêmico. A maioria das preparações eram assadas, e preservavam a qualidade nutricional, o que proporcionava uma digestão bem lenta. Quais pratos foram criados pelos escravos? Acarajé é mais conhecido como um prato típico da Bahia. O acarajé começou a ser difundido no candomblé e leva muitos elementos africanos em sua receita, como o azeite de dendê e amendoim, caruru, mungunzá, cuscuz, abará. Quantas horas os escravos dormiam? De 12 a 16 horas por dia. Além disso, eles dormiam em verdadeiras pocilgas chamadas de senzalas, nas grandes fazendas ou em palhoças, nos lugares menores. O que os escravos sofriam? O regime de escravidão no Brasil foi marcado por uma rotina de trabalho pesado e violência, onde os escravizados sofriam punições públicas com frequência. O tronco, o açoite, as humilhações, o uso de ganchos no pescoço ou as correntes presas ao chão, eram bastante comum no período. Por que se olham os dentes dos escravos? As principais observações que os compradores queriam verificar nas peças eram a rigidez dos músculos, por isso apalpavam os escravos. Olhavam também os dentes, os olhos, os ouvidos e solicitavam que os escravos saltassem e girassem para constatar suas condições de saúde. Quem foi o último escravo vivo no Brasil? Francisco, morto em 28 de abril de 1876, foi a última pessoa que foi executada por pena de morte no Brasil. Escravo negro, ele foi enforcado pelo assassinato de seus senhores. Como os escravos tomavam café? Após a colheita, o café era exposto ao sol. No segundo momento, quando os grãos já se encontravam secos, eram batidos com vara ou moídos em pilões. Ensacado, o café era levado em mulas que eram conduzidas por escravizados até os portos de embarque. Como os escravos dormiam nas senzalas? As senzalas eram abafadas, pois possuíam poucas janelas, e eram muito desconfortáveis. Os escravos eram muito maltratados e passavam suas poucas horas de sono na senzala, em péssimas condições, dormindo na palha ou no chão. E muitas vezes eram acorrentados dentro das mesmas para evitar fugas. Quem era o senhor dos escravos? Naquele período, o homem responsável pelos escravos era o senhor de engenho,
ele que cuidava da distribuição e organização dos mesmos. O que os escravos cultivavam? A utilização do trabalho escravo na América esteve tradicionalmente associada com a agricultura comercial para exportação, principalmente açúcar, tabaco, algodão e café.